Gente, agora 8 horas em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, você confere daqui a pouco este programa em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e o apoio de Radmed. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2024. Campos tem tempo nublado, né? E hoje com previsão de máxima de 23 graus para a cidade. No Folha do Ar de hoje, estamos conversando com o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, junto com o Aloysio Abreu Barbosa e com o repórter de política do jornal Folha da Manhã, estreando com a gente hoje, o Gabriel Torres. E a gente está analisando aqui esses números, né, das últimas pesquisas nos 11 municípios da nossa região, também na região dos lagos, tem região noroeste também. Eu fiz uma pergunta, mas quero de forma bem sucinta trazer aqui a resposta de vocês sobre essa questão da direita e esquerda, essa polarização que a gente já percebeu que na nacional não parece interferir tanto aqui na municipal. A pergunta é, vocês conseguiram observar alguma definição da direita, por exemplo, depois dessa última pesquisa? Eu começo com você, Aloysio. Difícil isso, é uma pergunta muito subjetiva, né? O que você considera direita e o que você considera esquerda? Eu acho que assim, que Vladimir tem apoio de Bolsonaro e Madeleine procura associar a sua figura de Pablo Marçal. Então, em tese, né, os dois são de direita, né? Agora, você vai encontrar em Vladimir, por exemplo, não no Vladimir, mas você vai encontrar no próprio garotismo, uma origem no trabalhismo de Brizola, que é herdeiro do trabalhismo de Getúlio. Então, o próprio Vladimir já falou aqui que em certas posições ele se coloca à direita, como, por exemplo, valores da família. Em certas posições, como assistência social, ele se coloca à esquerda. Ele crê que é papel do Estado tentar diminuir as gritantes diferenças socioeconômicas do Brasil. Enfim, isso é uma discussão subjetiva e complexa. A gente tem muitos dados objetivos para tratar aqui, né? Em primeiro lugar, a gente tinha quando eu escrevi o ponto final no sábado, e antecipei o resultado da Paraná, divulgada ontem, de Vladimir e de Madeleine, com base em pesquisas internas às quais eu tive acesso, não registradas, isso não é bola de cristal, né, isso é análise. O William acompanhou essas pesquisas comigo, trocamos muitas ideias sobre né, como é que você acha que essa tendência está indo, como é que você acha que ela não está, enfim, por quê, em que faixa. Dá trabalho, dá um pouco de trabalho. O que você pode afirmar, o que eu vou afirmar em primeiro lugar, a outra pesquisa que a gente tem, que vai ser divulgada hoje, né, é Real Time Big Data. Né? A Real Time Big Data, eu tive acesso ontem, e vou divulgar aqui, em primeira mão, os resultados da Real Time Big Data. Né? E vou compará-los também com os resultados da Paraná. Vladimir teve na Paraná, divulgada ontem, 63% de intenção de voto, 0,0, né? Na estimulada. Madeleine, 17,9% e Jefferson, 2,7%, correto? Correto? Então, a Big Data, que vai ser divulgada hoje pela Record, pelo portal R7, depois todos os demais jornais, vai dar na estimulada Vladimir, os mesmos 63%, Madeleine, 15% e Jefferson, 4%. Né? Ou seja, Madeleine cai um pouco numericamente, embora empate técnico na margem de erro, mas cai um pouco numericamente na Big Data em relação ao Paraná. E Jefferson aumenta um pouco, né? Madeleine cai de 2,79 e Jefferson aumenta 1,3, né?
O que no empate técnico, na margem de erro, vai dar mais ou menos a mesma coisa, né? Agora, me parece reforçar esse 63 de Vladimir, né? Que as duas com metodologias diferentes não era a mesma coisa. E é sempre muito complicado. Eu quero fazer aqui, falar aqui sobre isso. Muito complicado você pegar dados de uma pesquisa e fazer a comparação direta com a outra, porque são metodologias diferentes. O que foi feito ontem com a espontânea é de um desconhecimento estatístico, de uma má-fé, que poucas vezes eu vi na eleição de Campos. Poucas vezes eu vi. Você dizer que Vladimir, como pronunciado, que Vladimir teria na espontânea da Prefab Futuro, com metodologia Prefab, em 26 de abril, 31, haveria de indeciso na espontânea, 31,8, e esses indecisos teriam subido para 52,8, é o famoso filhote de nada, não coisa nenhuma. Porque os critérios para definir essa definição em uma pesquisa de metodologia são uns, em outra pesquisa são outros. Você pode dar respostas múltiplas, por exemplo, em rejeição. Você pode dizer que você não vai votar 1 ou 2 ou 3. Depende da metodologia. Isso é de uma má-fé. O que foi feito ontem pelos grupos de mídia ligados a Bacelar é de uma má-fé, como poucas vezes eu vi antes em processo eleitoral de Campos. O nome disso é má-fé. E de uma tacanheza, assim, de uma... para você lidar com um dado técnico. Aí tem uma matéria, o site que eu vou me citar o nome, que me foi enviada, né, quer dizer, 52,8 menos 31,8, uma queda de 21%. Pelo amor de Deus, aprender a fazer pesquisa, meu filho. Não são 21%, são 21 pontos. Conversa com qualquer matemático, pode ser aí a pessoa que te formou em matemática ali no ensino fundamental. Ela vai te explicar a diferença. Pelo amor de Deus, aprende um pouco antes de escrever besteira, para não passar vergonha, entendeu? Agora, para finalizar essa comparação entre os números da Prefab que eu vi toda e da Paraná que eu vi toda de ontem, divulgada ontem, e da Real Time Big Data, que vai ser divulgada hoje, eu antecipei aí os números, né, dos 3 principais candidatos na consulta estimulada, que equivale tão perto da eleição. A espontânea, a 40 dias da eleição, ela tem uma finalidade, ele pode me confirmar ou não, é definir voto cristalizado. E quem diz da própria cabeça que vai votar em Gabriel ou William, a 40 dias da urna, é muito pouca a chance dele mudar o voto. A pesquisa que vale para projetar o que vai ser a urna é a estimulada. É a estimulada. Até porque esses números que estão no disco vão ser massificados por campanha eleitoral. Rádio, jornal, TV e redes sociais, entendeu? Essa é a realidade que o eleitor vai enfrentar para definir seu voto, com massificação desses nomes. A espontânea, tão perto da eleição, serve para definir o que o William chamou de voto calcificado na expressão aí, no adjetivo usado pelo CEO da Quest, o cientista político Felipe Nunes, né? Serve para isso só, voto calcificado. Logicamente que 51% mostra uma eleição matematicamente aberta de indecisos. Mostra. Agora, o que vai definir isso é rejeição, por exemplo. E na rejeição, Madeleine, embora empatada com vários outros, inclusive com o Vladimir numericamente, empatada na margem de erro, empate técnico, ela está numericamente à frente. A rejeição serve para você avançar sobre indecisos no primeiro turno e definir o teto de crescimento do segundo. Né? E, para terminar essa minha primeira análise, desses 63% de Vladimir,
17,9 de Madeleine e 2,7 de Jefferson, o que ele significa em voto válido, que é o que vai definir ali a eleição. Quando você olhar ali o relatório final do TSE-TRE, vai estar ali expresso que eles vão descontar branco e nulo. Eles vão descontar branco e nulo. 63%, uns brancos e nulos, eu tirei também os indecisos, para não haver nenhuma dúvida, vão dar 73,26% dos votos válidos. Os 17,9% de Madeleine, na Paraná, vão dar 20,81% de intenção de voto válido e os 2,7% de Jefferson, 3,14% dos votos válidos. Se a eleição fosse ontem, e se esse dado do Paraná estiver incorreto, esse seria o número que apareceria na apuração do TSE. Perfeito, Luiz. O que a gente observou aí foi um enviesamento de resultado, né? Parece que estão achando algum número para poder confirmar aquilo que a gente quer que seja o retrato da realidade, que é exatamente o oposto da empiria das pesquisas de opinião, das pesquisas eleitorais, porque todas elas passam por um processo de tratamento com muito cuidado metodológico, né? Conferência de amostragem, estratificação, as fatias, né? Como você fala, de idade, aquela coisa toda, que tentam reproduzir a distribuição da população, porque na população brasileira a gente tem mais mulheres do que homens, tem mais pessoas com mais faixa etária do que outra, tem mais pessoas com tal religião do que outra. E quando você faz uma pesquisa em parâmetros científicos, técnicos, né, convencionados pela comunidade especializada, você precisa respeitar isso, né? Tem uma amostragem mínima para estabelecer esse padrão de qualidade, e isso também está relacionado à margem de erro. Quanto maior a amostragem, menor a margem de erro. Quanto menor a amostragem, maior a margem de erro. Então, todos esses critérios eles têm o objetivo de eliminar o quê? Vieses de confirmação e crenças limitantes. O que são essas duas coisas? São as informações que a gente procura buscar na realidade para confirmar aquilo que a gente quer, né? E o objetivo da pesquisa é exatamente retratar a realidade, né? E retratar a realidade tentando eliminar esse viés, porque as pessoas, todo mundo, né? O ser humano por si só, né? Se a gente fala em estatística, o ser humano por si só é alguém que tem viés. Todo mundo tem as suas visões de mundo, as suas preferências, né? E nós tendemos a confirmar, com base em dados que a gente observa, informações que a gente observa ao nosso redor, aquilo que a gente pensa. E o objetivo trazido pelas pesquisas é exatamente o diferente, né? É informar para a gente a realidade com base no retrato de fato da realidade e não naquilo que a gente espera encontrar dentro da realidade. Até porque cada candidato, né, ali na campanha, ele quer que ele esteja o melhor possível, né? E é o que o Aloysio costuma falar, os resultados não são favoráveis, ao candidato que é favorável, a pesquisa, né, está correta, né? Ao candidato que não está favorável, muitas vezes tentam achar... você já tem todo um tom no discurso no sentido de ponderar o resultado da pesquisa, com anos de acompanhando cenário eleitoral, esse é vídeo repetido para Luiz, né? O candidato está lá atrás da pesquisa, aí ele evoca lá aquelas situações, não, mas teve lá naquela eleição passada fulano que começou com 3% e no final despontou, e isso é comum, né? Eu lembro até de uma entrevista que o Luiz entrevistou o Dória aqui e fez essa pergunta, o Dória estava lá atrás da pesquisa, campanha para presidente, se não me falha a memória, e o Dória repetiu, olha, eu quando fui governador em São Paulo, no ano tal, na campanha tal, eu também comecei lá atrás e me elegi, é comum, né? Mas assim, acho que a gente pode, que dá para afirmar, para quem está nos ouvindo, para quem não está nos assistindo, assim, a Folha, diferentemente de outros grupos de comunicação, sabe, Luiz, se me permite, eu acho que é importante destacar isso, existe um cuidado muito grande com a excelência editorial, né? Eu vejo isso da parte da Luiz, edição, sabe, com tratamento, texto, sabe, que a gente manda para ele e às vezes tem uma diferença entre o texto publicado,
porque tem essa preocupação com a excelência editorial exatamente para poder não ter divulgações como a gente observou ontem, né? Não dá para comparar pesquisas diferentes, né? Não é honesto isso. A gente compara, e a Paraná não pode ser comparada com nenhum outro número em termos técnicos, porque foi a primeira que foi feita em Campos, né? A não ser que ela faça uma segunda pesquisa, que aí você pode comparar ela com ela mesma, porque os institutos você só pode comparar eles com eles mesmos, né? O resto que a gente faz são tentativas de associações, de aproximações, né? Se me permitem usar uma terminologia mais técnica. São tentativas de aproximações, porque comparações diretas a gente não pode fazer. Eu tenho uma pergunta para o William, que é a questão principal da eleição no campus. Eu queria saber a opinião dele e do Aloysio. Vai ter segundo turno? É aquela pergunta para pegar a gente, né? Nos métodos quantitativos, existe uma expressão em latim chamada Ceteris paribus. Em português, ela costuma ser traduzida de tudo o mais constante, quer dizer, mantendo os números com o comportamento que eles vêm apresentando até então. Sendo didático, sem alterações, até esse momento, há cerca de 40 dias da eleição, tudo indica que nós dificilmente teremos um segundo turno em Campos. Mas a eleição, a pesquisa eleitoral não trabalha com predição, né? O objetivo dela não é adivinhar a urna, ela trabalha com para trás. E daqui para frente, tudo, como a Aloysio gosta de repetir uma frase, acho que é do Marco Maciel, né? Se não me falha a memória, tudo pode acontecer, muita coisa, inclusive nada, né? Então, assim, tudo mais constante, a gente deve ter a confirmação na urna do cenário projetado até então. Mas daqui para frente, lógico, as campanhas vão se movimentar e essa movimentação pode gerar algum tipo de impacto, de repercussão no eleitorado. O imponderável pode acontecer, estourar escândalo, né? Enfim, aquelas situações que mexem realmente com a opinião e com a decisão do eleitor. Para mim também, Gabriel. Rapaz, como o William bem definiu, é impossível dizer o que vai acontecer no próximo 40 dias. É possível dizer o que aconteceu até aqui. Né? Nunca aconteceu até aqui. Vou voltar naquela minha primeira resposta ao Nogueira no início do programa. Analisando o comportamento do eleitor até aqui, tudo leva a crer que não. Mas há mudanças bruscas de comportamento. Né? A história do Dória que o William levantou, que ele falou nesse programa, é verdade. E as histórias que se fala, você fala, mas teve o caso do Whitson, teve o caso do Trump, como eu já citei aqui, o Whitson em 2018, 2016. Me lembra, sabe o quê? Aquele cara que quando tem problema na escola e é cobrado por isso, fala assim, não, mas Einstein também teve problema no ensino primário. Fato, teve. Agora, quantos bilhões de caras que não deram nada para surgir um Einstein? Entendeu? Para cada Einstein, estatisticamente falando, ele tem quantos que não deram em nada, entendeu? Então, geralmente, quem tem problema com da escola, vai ter problema posterior. Vai sair um Einstein uma hora ou outra. Saiu. Mas, geralmente, sai, assim, bilhões de imbecis, né? Não sai um Einstein. Então, é mais ou menos isso. Eu acho o seguinte, eleição, como futebol, como religião, mexe muito com a emoção. Né? Emoção. Quem crê em Cristo tem ele como seu melhor amigo. Quem crê quem é um islâmico tem Muhammad como seu melhor amigo. Um budista, Buda. Então você tem uma relação com isso muito cara, com o seu time de futebol, que te deu alegria, que te formou ali uma identidade na infância, tribal, de cores, de manifestação.
Isso se repete com política, né? É preciso você separar o joio do trigo, né? Cada um de nós aqui tem a sua preferência política pessoal. Cada ouvinte, telespectador que está nos assistindo e que vai nos assistir tem a sua. Isso tem que ser respeitado, né? A maneira como o político, em busca de mandato, vai chegar a cada um de nós é emocional. Agora, como isso chega ou não, a aferição não, é racional, é matemática. Eleição é matemática, né? Como você chega ao cara é emoção, ao eleitor é emoção. Como você afere esse chegar ou não é matemática, né? Não tem um pingo de emoção, é puramente racional. Se a eleição fosse hoje, há pouca dúvida que ela teria definição no primeiro turno, pouca dúvida matemática. Até porque a gente ficou com uma ideia muito errada no Brasil, porque o Brasil é pluripartidário. O Brasil não é Estados Unidos, tem democrata e republicano. A eleição nos Estados Unidos vai ser sempre um contra o outro. Você tem umas exceções aí. A primeira eleição de Clinton, por exemplo, teve um candidato independente, Ross Perot, que tirou o voto do Bush pai e ajudou a vitória do Clinton. Mas é raro. Isso é muito raro acontecer, né? Você tem 2 candidatos. Então, assim, a gente ficou na cabeça com a imagem de Lula e Bolsonaro. A gente ficou com essa imagem na cabeça. E 2 caras acima de 40% de intenção de voto no primeiro turno não é exceção, é regra. Perdão, não é regra, é exceção. Sobretudo a eleição municipal, qual é a regra? Vamos pegar Campos 2020. Vladimir na casa de 40, Caio na casa de 20, Thiago Calil com apoio de Rodrigo na casa de 10, 15, e Rafael Diniz e professora Natália juntos 10 pontos. Essa é a regra. É isso que dá vitória, que dá um segundo turno normalmente. Você tem Madeleine com crescimento que eu antecipei, tem que ser registrado, foi o maior crescimento de todos. E esse crescimento a gente ainda não sabe o teto. Vladimir, até pela repetição desses dados que eu passei aqui, 63, parece ter atingido o seu teto. Parece. Que vai dar, como o Murilo Diegues também antecipou aqui na terça-feira passada, 70% dos votos válidos. Esse parece o teto de Vladimir. O teto não é a média. O teto é o máximo que o cara pode chegar. Também tem que explicar, porque tem gente que você fala em teto, o cara não. Ele pode ter até isso. Esse é o teto dele. Qual é o teto de Madeleine, por exemplo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se você pegar a aprovação do governo de Vladimir, e se você fizer a lógica básica de quem aprova o governo de Vladimir não vota em Madeleine, e quem vota nela é quem desaprova, o teto de Madeleine está aí em 19,4, a aprovação do governo Vladimir. Na magia pode subir um pouco mais, né, e tal, mas seria isso, 20. Né? Seria talvez o teto de Madeleine. Você tem que ter, além do que Madeleine conseguir, e nada indica que ela vai avançar, por exemplo, 2 casas decimais desse teto, da aprovação de Vladimir, você tem que ter um outro com 2 dígitos. Quem seria esse candidato? É Jefferson? Até agora, isso não está se mostrando. Quem seria um quarto, quinto? Para repetir Rafael e Natália e fazer eles juntos 10 pontos. Quem seriam? Twin, Buchaú, Fabrício Lírio, Pastor Fernando? Quem seria que faria, junto, cada um faria 5%? Ainda que Jefferson faça 5%, quem seria o outro para junto fazer mais 5% para somar e dar 10%? Porque se não for feito isso, a tendência é a diferença no primeiro turno. Não basta a Madeleine crescer. Né? Até porque todo crescimento dela, de Vladimir ou de qualquer outro, ele vai ter um teto. Segundo o que já houve, não é projeção, segundo o que houve em 2020, para que haja segundo turno, é preciso ter outro com 2 dígitos, e um terceiro com 2 dígitos, e um quarto e quinto que somado tem 2 dígitos. Isso até agora a gente não tem nenhum indicativo que existe que o outro vai existir. Pode existir? Pode.
Mas até agora nada indica isso. Então, deixa eu começar com você, Aloysio. Rejeição. Trazendo essa análise dos números aqui da rejeição da última pesquisa. Porque no segundo turno, a rejeição ela é fundamental para determinar justamente esse teto aí, né? Qual é o máximo que o candidato vai chegar. Mas no primeiro turno, ela é importante para definir esse avanço. Se ele consegue ou não, baseado nesses números, eu quero entender de vocês, primeiro com o Aloysio, depois com o William. Vamos lá, a pesquisa Paraná, feita agora, traz aqui a rejeição de delegada Madeleine, em primeiro com 20,3%, seguida de Vladimir com 16,3%, que é seguido também pelo professor Jefferson com 16,1%. Twin aparece em quarto com 14,4% da rejeição. Fabrício Lírio com 13,1%, Pastor Fernando com 12,1%, Dr. Buchaú com 12% e não sabe, não respondeu, 28,5%, poderia votar em todos 10,4%. Baseado nesses números, Aloysio, como é que você tenta projetar esse crescimento ou não desses candidatos ainda em primeiro turno, claro? A rejeição, essa aferição aí da Paraná, está todo mundo junto. Está todo mundo junto. Você tem numericamente o que você falou, mas se você considerar a margem de erro de 3,8 pontos para cima ou para baixo, Madeleine com 20,3, Vladimir com 16,3, Jefferson com 16,1, Twin com 14,4 e Fabrício Lírio com 3,1 tem exatamente a mesma rejeição na margem de erro. Quem tem a rejeição um pouquinho menor são o Pastor Fernando com 12,1 e Buchaú com 12,0, que deriva também da falta de conhecimento, talvez, desses candidatos, né? Quando você aumenta o taxa de conhecimento, que é uma faca de dois legumes, como diria Nunes, esse travante do Flamengo, né? Uma faca de dois legumes. Quando você... É bom que você seja conhecido para você ser votado, mas e você sendo conhecido, você adquire tanta intenção de voto quanto a rejeição. Né? Se equilibrar entre essas duas consequências naturais de ser conhecido é que é difícil. Né? Agora, Vladimir, sendo prefeito, não liderar numericamente a rejeição também é uma coisa que não é comum. O normal é que o incumbente, por ter 4 anos de vidraça, seja mais rejeitado. Embora ele esteja em empate técnico com Madeleine, ele não é numericamente mais rejeitado. É ela. Isso no empate técnico que se frisa, o empate técnico. Exatamente isso. E no caso da Madeleine, tem que considerar o fato de que ela não era uma personagem conhecida na cena política de Campos, né? Ela entra agora e já entra com esse total de rejeição, né? E que pode ajudar a explicar também o teto que ela pode alcançar, né? Essa conta precisa ser levada em consideração. Mas o Luiz sintetizou muito bem. Eu posso fazer, eu sei que o William... Posso fazer só uma observação? Por favor. Nossa pesquisa. Essa pesquisa do Paraná, você tem motivos empíricos, você não precisa inventar, você não precisa buscar pelo em ovo. Você tem motivos empíricos para falar, Madeleine foi a candidata que mais cresceu. De fato foi. De fato foi. Ela mais cresceu. Aí sim, comparando com a Prefab, porque não é comparar metodologia, a intenção de voto na estimulada, que é a coisa mais basal de qualquer pesquisa. Né? Ela cresceu. Ela cresceu cerca de 2 casas decimais. O problema é que o Vladimir também cresceu. Cresceu menos um pouco, mas na margem de erro também está empatado. O crescimento do Vladimir é o mesmo de Madeleine. 2 casas decimais. Esse crescimento dos dois advém da desistência da candidatura do PT. E o candidato do PT tem muito pouco disso. Agora, tem muito pouco? Tem muito pouco. Ele passa de 1 a 2,7 na Paraná e a 4 na
e a 4 na Big Data, que vai ser anunciada mais tarde, na íntegra, né? Pela Record. Cresceu pouco, cresceu, depende. Estatisticamente falando, proporcionalmente falando, ele foi o que mais cresceu. Ele tinha 1, se ele passou a 4, ele cresceu 300%. Então, se eu quiser pegar isso, eu posso falar e não errar que Jefferson cresceu com essa Big Data de hoje 300%. Agora, o que você vai dar em número absoluto? Percebe? Então, são feitos que você pode fazer, mas que você, em nome do bom jornalismo, em nome da análise séria de pesquisa, você deve evitar. Perfeito, né? Não caiu 20%, não caiu 20%, caiu 20 pontos percentuais. É diferente, né? Isso que você falou mais cedo. Nessa correlação dessa pesquisa que a gente já falou aqui, é incomparável, né? São metodologias diferentes. Ô William, você precisa seguir aí seu rumo. Você tem agenda agora também, a gente tem que fechar aqui. Você tem algum comentário mais? Fique à vontade e eu quero fechar com você esse bloco aí e te agradecer por hoje, William. Mas dizer que tá só começando, né, Luiz? Faltam 40 dias ainda para a eleição e falta a eleição também, que você naturalmente vai estar com a gente. Ok, William? Queria aproveitar e agradecer a todos, né? Agradecer a todos que acompanham o Grupo Folha, agradecer a todos que acompanham a gente, acompanham o Aloísio. É muito importante valorizar a comunicação feita, né, no interior. Eu fiz doutorado no FRJ defendendo a importância de se olhar para o interior. A gente tem uma concentração muito grande, inclusive de comunicação, de produção de informação nas capitais, nas metrópoles. E quando a gente olha o Brasil como um todo, a gente tem uma região privilegiada para ter o Grupo Folha, porque a cobertura com essa qualidade, né, esse trabalho de tentar provocar o debate público como é feito em Campos, a gente encontra em poucos lugares, né? Tem as exceções, estado de São Paulo, mas tem uma distribuição maior, né, de força econômica pelo interior. Então, esse trabalho que o Grupo Folha faz é muito importante. E me despedir, né, agradecer por todo mundo que nos acompanhou ou vai nos acompanhar ainda no programa de hoje, agradecer por acompanhar a gente e, né, pedir para continuar acompanhando a gente aí até o final dessa cobertura. Agradecer ao Luísio, ao Cláudio Nogueira, ao Gabriel, agradecer a todo mundo. Quer fechar com ele aí, Luísio? Com o William? Agradecer ele também, fica à vontade. Não, só agradecer ao William, essa parceria que ele faz em colaboração. Esses dias eu não consegui falar com ele, porque eu geralmente consigo falar com ele antes, mas eu recebi a pesquisa de Conceição no sábado à tarde. Sábado à tarde eu bebi a cerveja, eu não vou tocar em trabalho, depois beber a cerveja, né? Você não é capaz de fazer essas sandices aí, que parece coisa de bêbado. Caiu 20 pontos na espontânea, isso é coisa de bêbado, né? O pior que parece ser feito sóbrio, mas enfim. Eu fiz a pesquisa, acordei bem cedo no domingo, fiz. Eu acho que era muito cedo, era só uns 5, 6 horas da manhã no domingo. Né? Eu fiquei saber passar a ressaca, vou estudar a pesquisa, né? Ajuda mesmo, você se concentra. E aí demanda para o William. Quando o William foi ver, a matéria já tinha domingo, a matéria já tinha entrado algumas horas. Ele colocou assim: você acha necessário? Eu falei: eu acho sempre necessário. Então, aí ele foi e mandou, eu acresci. Então é isso, é isso que a gente faz aqui, porque como é que foi possível a gente falar lá atrás que Carla não seria candidata? E eu ter confirmado isso por unanimidade? Isso não é mãe de nada. Isso é você pegar a jurisprudência dos dois principais tribunais brasileiros, no caso para a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, chegar para os maiores juristas da comarca, me explica isso daqui. E aí você passa a entender. Você conversar sobre pesquisa e tal com o William, com o Murilo Diegues, com Eduardo Shimoda, você vai ganhando um pouco dessa visão de excelência que eles têm em anos
de formação e de atuação, entendeu? Porque tem coisas que não são, assim, opinião, são fato. Não dá para ficar discutindo com fato, e nem dá para inventar fato, né? Onde não tem. Então, nesse serviço tão importante de hoje em dia, fundamental para a comunicação, entre fato ou fake, eu agradecer o William aí pela credibilidade aí do trabalho dele. Nos ajuda muito também. Eu agradeço muito ao Grupo Folha. Valeu. E depois, né, que acabar tudo, tem aí sim aquela cerveja. Valeu, William. Forte abraço, obrigado por hoje. Tchau, tchau. Bom, são 8h36, você continue ligado, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinho, na sequência a gente continua aqui trazendo outros números, outras análises também, e aí de outros municípios, como é o caso aqui de São João da Barra, tem Cabo Frio, tem vários municípios que seguem também, Cabo Frio não, mas Conceição de Macabu, Cardoso Moreira, Macaé, seguem essa linha, né, dessa tese. Governo bem avaliado, boa intenção de voto nas pesquisas. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, com o apoio de Radimed. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador geral